Uma boa tarde para todo mundo. Eu creio que possivelmente o som e o vídeo está transmitindo. Só que o Luiz Fernando mais uma vez, do grupo aqui Debate Socialismo, Frente Socialismo e na página aqui Vlog de Esquerda. E resolvi fazer mais uma transmissão para passar algumas opiniões, na verdade, em relação à greve dos caminhoneiros, pelo que eu estou percebendo. E uma outra coisa um pouco meio fora do contexto, que é a questão do socialismo reacionário. Lembrando que eu estou comentando mais de senso comum, sem muito aprofundamento teórico nem histórico, mais umas posições assim por alto, tá? Fui informado aqui que a greve dos caminhoneiros ela se divide entre 70% que são pessoas que trabalham para transportadoras, quer dizer, são contratados, têm carteira de trabalho, e, enfim, etc. E cerca de 30% é de. O termo não é bem freelancers, são de profissionais liberais que às vezes têm o próprio caminhão, às vezes tem mais de um caminhão, acaba que entra na categoria de pequeno burguês dentro da nomenclatura marxista. Tá? E lembrando que eu estou passando aqui opinião e eu quero evitar estender muito a live, mas é para passar um feedback. Tá? O Michel Temer acionou aqui as forças federais para poder desbloquear as estradas, porque parece que está tendo bloqueio em várias estradas aí. Cada categoria, cada região organiza da sua forma. Parece que não há uma estrutura de um comando central que define, por exemplo, que é para autorizar a passagem, né? E não para fazer o bloqueio da passagem. Então fica a critério de cada tribo, né? Utilizando essa nomenclatura, cada tribo que define se vai fechar tudo, se não fecha, se deixa passar determinado tipo de tráfego ou não deixa passar. Então é uma coisa meio que, pelo que parece, uma coisa meio que anárquica, mas enfim, eu estou dando aqui mais uma opinião de senso comum, né, no meio desse tanto de opiniões que tem por aí na rede. E como eu posso, como eu quis, eu estou aqui também metendo o bedelho aqui nesse assunto, porque eu acho que é necessário e ainda que tenha um pessoal que fique insatisfeito, porque né, se está insatisfeito, faz melhor, né? Faz melhor ao invés de ficar aí reclamando aí porque eu fiz isso aí, porque eu falei aquilo, o assado, porque. Enfim, né? Então tem essa nota aqui do G1, né? O presidente Temer, nessa sexta-feira, dia 25, acionou as forças federais para desbloquear as estradas ocupadas pelos caminhoneiros em greve. Comunico que acionarei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas. Tá? E aí vem um dilema em relação às esquerdas, porque me parece que não está ocorrendo muita inserção de massas dentro da categoria por parte da esquerda. Então, uma parte da esquerda considera que a medida do governo é um reacionarismo maior, né? É um recrudescimento maior em cima de uma categoria. Outras partes da esquerda entendem que não se deve ou não se deve enfatizar muito apoio à greve dos caminhoneiros, porque parece que é um setor reacionário, um setor pequeno burguês com tendências liberais de interesses próprios aí de pequenos proprietários, etc. Então você tem ainda a questão da ideia do lockout, né, promovido pelas transportadoras, o interesse aí dessas transportadoras em atingir seus interesses mais imediatos, como redução de impostos. Eu não estou me lembrando aqui das siglas desses impostos. Tá? Então, a grosso modo, existe uma contra-informação, um conflito de informação entre a mídia, entre os setores aí sindicais, entre a própria internet mesmo, em relação a se uma determinada categoria decidiu finalizar com a greve, conseguir um prazo de 15 dias, ou se eles vão continuar. Tá? Então houve uma reunião, né, uma reunião aí dos sindicatos, etc. E aí uma parte fala que eles aderiram a continuar com a greve e outra parte diz que não aderiu. Se foi da forma como eu entendi, né, e aí eu estou replicando aqui de senso comum e não vou passar fonte nem nada, o que eu entendi foi o seguinte: o setor da patronal, quer dizer, os 70% que são de transportadoras, a partir dos seus porta-vozes, definiram que vão paralisar a greve. Os 30% de freelancers, né, vou utilizar mesmo que seja nomenclatura errada, de proprietários de ônibus ônibus não, de transporte
de carga que detém o próprio caminhão, às vezes detém mais de um caminhão e aí tem funcionários também, mas não é de transportadora. Me parece que eles decidiram continuar a greve, pelo que eu entendi. Então pode ser o contrário, os 30% optaram por finalizar a greve e os 70% optou por prosseguir com a greve. Tá? Agora, se os patrões eles atingirem os interesses deles, que é a redução da categoria de impostos que eles têm ali, em tese eles vão finalizar a greve porque vão estar atingindo os interesses deles, etc. Tá? Uma outra questão também, me parece que em São Paulo a categoria de transporte de escolares, tá? Eu não tenho certeza dessa informação, então, mas mesmo assim eu estou passando, aderiu à greve, tá? E existe uma outra cidade no interior aqui de Minas Gerais que tem, acho que é Peroeiros, que é o nome, são pequenas vans, etc. Não é transporte de carga, que eles aderiram, mas eles estão pedindo a tal da intervenção, né? E obviamente a intervenção ela inibe qualquer tipo de greve, mas aí eu vou entrar numa outra questão que a gente estava discutindo em Hangout, acabou que levou um certo problema, uma coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas que vem a questão de Khrushchev, vem a questão de Getúlio Vargas, de Luiz Carlos Prestes, de Olga, enfim, e a questão até do tempo do Marx mesmo, que é o socialismo reacionário. Bom, existiu na AIT, na primeira internacional, existiu ali nos primeiros, na Liga dos Justos, naquele pessoal intelectual dos socialistas, etc., havia um socialismo que era chamado de socialismo reacionário. Tá? Inclusive eu até posso, às vezes, até ter certas personalidades desse tipo de socialismo. Esse socialismo, e eu falo aqui na cara de pau, até estou desabafando aqui mesmo, esse socialismo reacionário, tá? Enfim, uma personalidade é uma coisa e outra uma coisa, outra coisa, outra coisa. Esse socialismo reacionário, ele descambou, né, na terceira teoria política já no século XX, né, no final do século XIX, século XX, que é o nacionalismo, que tem uma outra vertente, uma outra raiz, que vem o fascismo ou as vertentes mais recentes aí de integralismo, a questão lá da quarta teoria do Dugin, né, da nova resistência que tem aqui no Brasil, esse pessoal de um socialismo reacionário. Então eu vou passar aqui mais uma opinião, tá? Enfim, eu não tenho muita certeza, mas mesmo assim eu estou passando, né? É porque eu posso estar passando aqui também, e eu decidi abrir, e aí eu abri, então eu decidi soltar tudo de uma vez, né? O que acontece é o seguinte, havia um militante, mas eu acho que esse caso não se restringe só a ser militante. É possível que exista uma direita popular na população, certo? Uma camada mediana, tá? Não apenas mediana economicamente, mas às vezes mediana com conhecimento mediano. E essa camada ela tende a um socialismo reacionário de forma consciente ou não. Tá? Às vezes nem se chama de socialismo reacionário, às vezes se chama de desenvolvimentismo, de getulismo, dessas coisas assim, que é a segunda etapa lá do Prestes, que passou a ter, entre aspas, um novo olhar em relação ao getulismo. Para a esquerda comunista raiz, tá? E aí eu vou estar utilizando esse nome, inclusive até a Olga, que foi vítima, etc., o getulismo é caracterizado como uma faceta de fascismo, tá? Não necessariamente o fascismo lá de Mussolini, do Hitler, lá do Nostradamus, mas um socialismo reacionário. Então, é possível que camadas médias, tá? Camadas médias não apenas econômicas, mas também camadas de trabalhadores com conhecimento médio, geral, assim, de geopolítica, eles tendam ideologicamente uma proposição de uma raiz de socialismo reacionário. Esse socialismo reacionário ele propõe a regulamentação da economia e não o rompimento com o Estado burguês. Tá? E se havia esse quadro, né, que estava no Hangout que apenas uma pessoa, mas obviamente esse pensamento de senso comum deve haver em outros indivíduos, outros grupos de indivíduos, outras categorias de trabalho, vans, caminhoneiros e etc., pode haver em outros setores e segmentos da sociedade. Tá? Então, existiu, melhor dizendo, mas há outras vertentes hoje, de um socialismo que se chama socialismo reacionário, que é um antagônico
ao socialismo científico do Marx, tá? E do Lenin também, no caso o Lenin é uma coisa mais prática, além de teórica também. E isso aí tem que ser visto com certo cuidado, porque a esquerda, que eu vou chamar aqui de ideológica, né, a esquerda que não tem inserção, ela precisa buscar a hegemonia. Ela tem que buscar a hegemonia. Primeiro ela tem que resolver sua própria fragmentação de siglas e o seu sectarismo, tá? Tem que começar a se integrar mais via internet, utilizar esse meio aqui, o fórum externo. Eu vou falar aqui na cara de pau de maneira crítica a questão do fórum interno do Lenin, né? Porque no tempo do Lenin era fórum interno, né? Do centralismo democrático. Vai ter que começar a discutir na tábula redonda, né? No fórum externo, não no fórum interno, fórum externo da rede social, né? A própria esquerda, né? A inserção de massa e a disputa da hegemonia, dentro dos trabalhadores, dentro dos movimentos hegemônicos, dentro das organizações hegemônicas e tudo mais. Porque eu analiso dessa forma. Ok, é um resultado de uma questão material, só que aí você tem a questão ideológica e programática, tá? E aí eu problematizar a coisa lá pós-moderna. E aliás, o pós-modernismo, né, a esquerda New Left pós-modernismo é que levou a essa vertente aí reacionária, seja esse socialismo reacionário ou essas outras variantes que tem por aí de quarta teoria política, nacional bolchevismo, setores aí de camadas, às vezes de looping, ou às vezes de camadas de pequenas burguesias, às vezes ideológicas ou não, que se alinham a uma ramificação de socialismo reacionário do século XIX, e aí vou estar dando mais de uma vlogueira aqui, meio que inocência, para o século XXI. Né? E alguns até, por exemplo, os morenistas consideram o regime do Nicolás Maduro, do Chaves, como uma forma de bonapartismo e etc. e tal. Depende de cada linha ideológica, programática, isso aí é uma outra problemática. Eu estou mais problematizando em cima de uma outra problemática e gerando um outro problema. Então o que acontece é o seguinte: então a gente está perdido, né? Tem que ver para onde que vai essa greve aqui. Tem outras notícias aqui. O governo pode usar o exército para obstruir para desobstruir rodovias. Não, isso aqui no caso aqui depende de assinatura, eu não vou ler isso aqui. Na verdade eu não vou ler nada, só vou replicar aqui a notícia, mais um feedback rápido para poder colocar aqui na rede. Se você apoia esse conteúdo, e aliás eu tenho que abrir a porra lá do Apoia-se também, aí você compartilha, tá? Eu vou fazer essa transmissão rápida aqui pelo Facebook, faço uma cópia e replico lá no YouTube, se for possível, etc. e tal. Então, voltando aqui, mais ou menos um alinhamento. A esquerda tem que resolver a fragmentação que ela tem, né, a nível de número de organizações. Então, quanto mais fusões, melhor, porque inclusive até a tendência do próprio capitalismo é a concentração e a formação de fusões, monopólios e oligopólios. A esquerda, em tese, deveria seguir esse mesmo sentido, não necessariamente o mesmo programa, mas sim se aglutinar nas mesmas bases, certo? Disputar a hegemonia internamente, onde hegemonicamente estão os trabalhadores, certo? E fazer a disputa interna, não necessariamente seguindo o mesmo programa e a mesma ideologia. Mas isso é opinião pessoal, e aí cabe cada grupo, cada célula, cada base, seja na internet ou seja em loco, né, físico, articular da forma que acha que deve. Não quer dizer que todo mundo aqui vai colar com Lula, né? Eu mesmo não colo com Lula e estou em dúvida em relação à questão de Ciro Gomes, mas a questão de Ciro Gomes é a realidade concreta que a gente tem e a questão do poder político real, tá? E aí tem que deixar essas questões. Sobre o socialismo real depende de que outros quadros mais estudados, que não é o meu caso e nem será o meu caso, né? Eu já deixo claro que leitura não é comigo, eles conseguirem fazer uma análise concreta mais aprofundada, né? Porque no Hangout, isso aí era só um exemplo, havia ali indivíduos que eram reacionários e aí passaram a estudar o comunismo, viraram comunistas e depois começou a ficar do lado do Getúlio contra a Olga Benário, né? Eu não vou citar outras coisas aqui porque houveram aí palavrear de baixo calão e gerou aí discussão com o militante ao JR, né? Mas isso é coisa offline, mas eu estou mais fazendo uma comparação entre o que ocorreu na rede e o que tende a ocorrer
com camadas médias dos trabalhadores que tendem a aderir mais facilmente às perspectivas de uma vertente de um socialismo reacionário, né? De um desenvolvimentismo, de um projeto de conciliação, de reformar o capitalismo tal como ele é, ao invés da ruptura com o Estado burguês e ao socialismo de Lenin, né? De você colocar os trabalhadores, assumir o controle, né, dessas transportadoras e os trabalhadores para assumir os meios de produção, para tirar a Uber do capital privado, do capital financeiro lá creditício, transformar numa empresa estatal dos trabalhadores, etc. Então eu considero, tá, isso é a posição minha, mesmo que seja uma posição equivocada, que é um problema ideológico. É um problema ideológico, primeiro, de você passar a ideologia nas bases, né, em loco, né, fisicamente, indo lá nos caminhoneiros e discutir questão de economia política, de agitação e propaganda, distribuição de jornal classista, né, de apontar o caminho, propriamente dito. Vem a questão da fragmentação, certo? E a questão programática, certo? Então, a discussão via internet como extensão da vida real, que é isso aqui que eu estou fazendo aqui como militante aqui da internet, utilizar a internet como forma de apoio às bases físicas, né? Não é base de internet, é base física, de gente que se reúne fisicamente, etc., em loco, né? Lá nos caminhoneiros ou em outra base, não sei, de outro movimento que está tendo por aí, de ocupação, etc., e ideologicamente, programaticamente, faz a disputa contra-hegemônica, a disputa pela hegemonia. Tá? E eu estou passando aqui de opinião como quadro médio. A direita fica falando coisa lá de dono da verdade, né? Eu não sou o dono da verdade, eu queria ser o dono da verdade, mas então eu estou mais aí replicando mais uma onda, né, de opiniões em cima de tantas outras opiniões que pelo visto deve rodar por aí, seja pela direita, pelos socialistas, social-democratas, contra-revolucionários, contra-reformistas, reformistas, e uma porrada de outra nomenclatura que tem por aí. Tá? Então, para não estender muito, se inscreva aí no canal, o grupo do WhatsApp está no link aí da página, curte a página também para poder crescer essa página, né? Eu preciso de mais editores. Se for no caso de expandir essa forma de mídia, teria que gerar aqui uma introdução aqui de vídeo, essas complicações aí que já não tem muito conhecimento para poder fazer isso, né? E aporte financeiro, aporte técnico, capital humano, né? Outra coisa para poder se expandir essa base e ter uma network em rede, né, no caso aqui da internet, que é uma delas, né, que tem outras aí, e se expandir para a base real física, né, então internet e ruas, ou enfim, por aí vai. Então boa tarde para vocês, até a próxima, e sou aqui Luiz Fernando, finalizando aqui a transmissão.